Olá, o palestrante de agora é o Thiago Becker e a palestra dele se chama Vim porque você não precisa de uma ideia bonitinha. Seja bem-vindo, Thiago. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu sou desenvolvedor de software há aproximadamente 15 anos, eu sou analista de sistemas na Itaipu Nacional, e eu vou estar falando um pouquinho sobre esse editor de texto que eu acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo que já usou de alguma forma alguma distribuição Linux já teve um contato com o Vim, VIM, tem pessoas que pronunciam de diferentes formas, eu vou falar Vim que eu acho mais fácil. Não sei realmente qual que é o correto. É, então, aqui, tá? Deixa eu tab aqui. Pronto. O título é um clickbait, tá? Porque eu disse que você não precisa de uma ideia bonitinha. Talvez você precise, em alguns momentos, claro, você pode ter algumas ferramentas exclusivas que um ambiente integrado de desenvolvimento vão te proporcionar. Mas eu queria falar de um pouquinho do onde não usar esse tipo de ambiente, tá? Até depois que eu coloquei o nome dessa palestra, eu até fiquei pensando um pouco. Eu falei, poxa, mas IDE, hoje em dia, o pessoal nem usa mais tanto só em ambientes integrados, né? Tanto que isso acabou ficando um pouco mais para o pessoal de linguagens compiladas, né? Java, C Sharp e tudo mais. Hoje, quem programa em linguagens aí, principalmente interpretadas, né? JavaScript e Python, acaba usando muito em editores de texto um pouco mais simples mesmo, né? Igual o Sublime, o Atom, o VS Code, que até que ponto ele é um editor de texto, até que ponto ele é quase uma IDE, né? Ele fica um pouco ali no meio termo. Mas eu já tinha, acho que já ficou esse nome, então eu vou falar um pouquinho dessa forma. Nesse caso do universo Java, o pessoal usa esses ambientes mais integrados, maiores, né? Que olha o quê? Por que eu acho que você não precisa usar um ambiente integrado de desenvolvimento? Né? Na maioria dos casos, às vezes, né, acaba sendo necessário. Eles ocultam muito o funcionamento do seu ambiente, né? Eles ocultam a configuração do seu ambiente, é, ocultam as variáveis de ambiente, às vezes a sua aplicação pode começar a dar algum problema em produção que no ambiente de desenvolvimento você não conhece, nunca viu aquilo acontecer, justamente porque no seu ambiente integrado lá tinha alguma configuração, alguma variável, alguma coisa assim, que aquilo não te permitiu entender o que estava acontecendo no meio de desenvolvimento, né? Acaba, principalmente o pessoal iniciante, né? O pessoal mais experiente, com certeza não tem esses problemas, porque conhece muito bem a ferramenta, a linguagem, a plataforma que está usando. Mas para o pessoal um pouco mais iniciante, isso acaba tendo um impacto muito grande, né? A dependência de ferramenta para tecnologia, né? Aquela coisa do cara ser um programador de contra-espaço, né? Não que você não possa dar o contra-espaço no editor de texto e ter o seu código ali, né? Mas você acaba viciando em uma ferramenta que te entrega muita coisa e acaba desenvolvendo um pouco menos internalizando um pouco menos aquela linguagem, né? Mas isso, ok. Você pode pagar dinheiro por muitas funcionalidades que você vai usar e você pode pagar recursos computacionais por muitas funcionalidades que você vai usar, né? Um ambiente integrado ele tem tudo que você vai precisar, né? Em muitos casos. Então, tem muita coisa que 90% do tempo você não precisa, né? Então, você tem uma ideia que você vai pagar muito caro, né? No caso do JetBrains, do Visual Studio, uma coisa assim, você vai pagar muito dinheiro por muito recurso, e realmente lá tem muito recurso, né? Muito recurso que facilita alguns aspectos de desenvolvimento. É, Muitas vezes você não vai acabar não usando esse tipo de recurso. Então, você optar por um editor de texto muito mais simples, que te permite ver o que está acontecendo e ter o domínio completo do seu ambiente, pode ser muito mais vantajoso. Como eu disse, pode ser necessário em algumas ocasiões, claro, né? Você tem ferramentas ali num ambiente integrado que acabam sendo muito práticas, muito produtivas, né? Principalmente quando a gente está falando de refactoring, né? Isso acaba sendo muito interessante. Debugger também é, tem algumas vantagens quando você está tendo que fazer um debug um pouco mais complexo, mais avançado no teu código-fonte, né? Então, eu acho que o meu título pode ser ter um pouquinho de clickbait ali, tá?
Mas então, como eu falei, você tem hoje em dia com o pessoal que programa ali Python, JavaScript, então acaba usando pouco e daí usando muitos editores de texto, né? Sublime, Atom, VS Code. São bacanas também, né? Você tem altamente customizáveis e tudo mais, mas eu acho que o Vim tem algumas vantagens muito interessantes em relação a esses outros editores de texto, que estão mais popularizados hoje. Né? Antigamente, acho que o Vim era o editor de texto mais popular dos desenvolvedores. Hoje em dia, hoje você tem o VS Code, né? Você tem o Sublime, que são editores de texto muito populares com os desenvolvedores. Por que eu acho que é vantajoso você usar o Vim? Ele está disponível em virtualmente qualquer ambiente. Né? Eu tenho aqui essa listinha que eu peguei da maior fonte de informação mais segura do mundo, Wikipedia, que está ali que você tem do Vim para Unix, né? Todos os asteriscos Unix, Linux, Windows, macOS, Android, iOS, MS-DOS, Amiga OS e por aí vai. Né? Então, eu tenho uma onipresença, basicamente, desse editor. Né? Se eu tenho um bom domínio do meu editor de texto, digamos que eu tenho um bom domínio de usar todas as ferramentas do Sublime, por exemplo, ou do VS Code. Beleza, estou no meu ambiente de desenvolvimento, eu consigo, ele está configurado, perfeito. Mas se eu estou, sei lá, estou viajando, deu um problema, eu preciso corrigir um problema, eu tenho que logar um servidor. Quando você vai logar lá no servidor, você não está com o seu ambiente de desenvolvimento ali, você não tem a sua ferramenta, você não tem o Sublime no seu celular. Mas você pode subir o Vim, se você tem toda a configuração lá. Você pode subir um terminal Linux dentro do seu celular, abre o editor e ele está lá disponível para você usar, em qualquer ambiente que você for usar. Se você for migrar do Linux para o Windows, né, para o Mac, qualquer Amiga, né, até qualquer ambiente hoje, né, que seja minimamente popular, você tem ali uma compilação do Vim. Né? Então, essa eu acho uma vantagem bem grande. Excelente interface com o usuário. Esse eu acho que é o principal ponto forte desse editor e que eu vou falar, porque a interface com o usuário do Vim, eu estou falando isso, muita gente vai falar, como assim excelente interface com o usuário? Eu abro esse negócio e tenho uma tela preta que eu não consigo sair. Né? Cadê a interface com o usuário? O que eu quero dizer com interface com o usuário? Como o usuário está interagindo com a aplicação. Né? Não quer dizer, quando a gente tem muita gente que você fala, tem uma ótima interface com o usuário, esperar algo que seja visualmente bonitinho. O Vim é visualmente bonitinho, eu vou mostrar isso depois. Mas o que eu estou falando agora é a questão de como você interage com a aplicação. Né? A forma que você, pessoa, transmite o que você está pensando para o computador, né? no seu editor de texto. Isso eu acho que assim o design do Vim, que já é né, baseado no VI, já tem uma maturidade enorme, né? Você tem 30 anos de desenvolvimento da aplicação, você tem uma interface com usuário fantástica que te permite ser altamente produtivo. Tá? Mas eu não consigo nem sair do Vim. Como que eu vou ser altamente produtivo? Aí, para isso, você tem um livro que não é meu, achei isso daqui lá na Amazon, que é Como Sair do Vim. Né? Eu acho que é uma piada, provavelmente, eu não comprei esse livro, tá? Só achei curioso. Porque, realmente, ele tem uma interface, a um primeiro momento, primeira vez que você olha, ela é uma interface um pouco complicada para quem é um programador iniciante, né? Normalmente você tem essa visão do programador que o Vim é uma ferramenta que o sysadmin usa para quando ele precisa digitar um script bash. Né? E não é. Né? Ele é muito mais do que isso. Então, essa questão, o que é essa interface com o usuário, que eles chamam de modal interface, né? Interface modal. O que é isso? Eu tenho modos de edição. Né? Ele é muito diferente de qualquer outro editor que a gente usa normalmente, né? Que um editor normal você tem o quê? Você tem um modo que você está inserindo o texto, é isso que você faz. Então você usa as suas setinhas, page up, page down, Ctrl setinha para você navegar pelo texto. Né? Isso é o padrão, e você tem todo o seu teclado, a sua área útil do seu teclado ali, 80% do seu teclado que não serve, fica parado, está aguardando você editar um texto. Essa interface modal do Vim faz o quê? Né? Ela permite que você altere, saia do modo de edição
e você vai usar o seu teclado inteiro para navegar no seu texto. Porque quando a gente está desenvolvendo software, o que, que a gente está fazendo? A gente está editando o texto. Normalmente, a gente não passa a maior parte do tempo inserindo mais texto, a gente está mudando muito. A gente está refatorando o código, a gente está alterando o texto, a gente está lapidando aquela função, tirando um bloco de código daqui, colocando lá, mudando nos argumentos, mudando nos parâmetros. Eu estou editando muito, eu estou navegando demais no meu texto, né? Então, a interface do Vim, ela permite que você, todo o seu teclado fique disponível para navegação e alteração do seu texto, né? Isso acaba, para quem está começando, para quem é iniciante, para quem começou a usar o Linux pela primeira vez, isso acaba sendo um pouco assustador, porque você não consegue nem sair, né? Você precisa... É muito comum, né? Aquela piada de todo mundo. O pessoal entra e não consegue sair. Então, pode ser um pouquinho desanimador no começo, mas é bem tranquilo de começar. Uma forma bem tranquila de começar no Vim é esse carinha aqui, né? Basicamente, em qualquer distribuição Linux, se você for no terminal, você digita Vim tutor, tudo junto, né? E ele vai abrir basicamente um arquivo texto, né? Que é o que Vim faz, é editar textos. Então, ele vai abrir um arquivo texto para você com um tutorial do que você tem que fazer. Ele vai ensinar você a navegar no texto, ele vai ensinar você a editar um texto, ele vai ensinar você a sair do Vim, ele vai ensinar você a fazer todas as operações básicas que você consegue nesse editor. Você digitou lá, Vim Tutor, pronto. Você terminou o tutorial, você já consegue sair usando a aplicação. Você vai ficar fera digitando na velocidade da luz? Não, não vai, né? Porque leva prática. Mas você vai conseguir sair, você vai conseguir entrar, você vai conseguir programar. Tá? É bem bacana, assim. Pô, pegar uma vez por dia, você está começando a usar o Vim, pega uma vez por dia, você digita ali, Vim Tutor faz. Primeira vez você vai demorar 20 minutos, a segunda vez você vai demorar 5, depois você vai fazer em 1 minuto. Né? É bem bacana. Isso ele te ensina a usar tudo que tem no Vim? Nunca. Né? Você vai passar a vida inteira usando essa ferramenta e ainda vai ter coisa para aprender. Mas conforme você vai aprendendo, você vai ver que a velocidade que essa interface, essa interação diferente com o usuário que esse editor te dá muita velocidade para o desenvolvimento. Muita velocidade. Você não vai precisar usar o mouse, que isso é fantástico. Né? Poxa, você está editando um texto, você tem que parar, pegar o mouse para clicar em alguma coisa, é um negócio que até te tira o foco. Né? Você, quanto mais, eu penso assim, quanto mais velocidade você está tendo em escrever, acaba sendo muito vantajoso, porque o seu pensamento é muito mais rápido do que a sua capacidade de digitar um texto. Então, se você consegue transmitir de uma forma que você tem uma memória muscular e seja isso muito mais rápido possível, você consegue desenvolver até o seu raciocínio muito melhor. Né? Então, assim, parece difícil, não é. Né? Você digitou lá, Vim Tutor, fantástico. O tutorial muito, muito bom. E aí, depois que você passou dessa fase, você já domina o básico, eu recomendo, é muito legal, o Vingolf. O site Vingolf, acho que .org, depois eu posso deixar o link, que ele tem probleminhas para você resolver, alguns muito difíceis, enquanto menos teclas possíveis você puder. Igual um Golf, né? Um Golf você tem que fazer o buraco em menos tacadas possíveis, ou o Vingolf você tem que editar um texto com o menor número de comandos possíveis. É bem bacana. Você se cadastra ali, ele instala um programinha em Ruby, se eu não me engano, Ruby, e aí você tem uma pontuação, você tem um score e você consegue ver soluções de outras pessoas. Então você aprendeu, você sabe o básico, você sabe editar um texto, você sabe bem. Aí você chega lá no help do Vim, tem muita coisa. Tem muita coisa, você ficar fazendo interagindo lá. Então você vem aqui, acha um problema, pô, eu vim Golf. Você faz de uma forma, você resolve o seu problema, sei lá, nas 700 teclas que você usou para resolver o problema ali. Conforme você vai submetendo a sua resposta, ele vai mostrando soluções um pouquinho melhores que as suas. E aí você vai compreendendo como as pessoas usam essa ferramenta. Né? Você vai entendendo como outras pessoas usam, você consegue não só ler uma documentação, e sim como você está desenvolvendo aquele raciocínio de usar de uma forma mais otimizada a sua ferramenta. É bem bacana, eu recomendo. Tá, mas ele continua feio, né? Eu falei que você não precisa de uma ideia bonita, você me deu um editor de texto que é uma tela preta. Né? Bom,
Isso, na verdade, tá, ele é altamente customizável, então isso é uma outra visão que as pessoas têm, que é só que a telinha preta do sysadmin. Você tem qualquer color scheme que você tem em outras ideias, você pode instalar, né? Groovebox, Drácula, Darkula, Monokai, é, basicamente qualquer esquema de cores de qualquer editor de texto que você usa, com certeza vai ter uma versão, um pluginzinho do Vim lá que você instala o color scheme nesse cara. Nerd Fonts, isso é um negócio que é muito bacana, que faz o quê? Ele vai, como você está fazendo um editor em modo texto, você está trabalhando em modo texto, você tem aquela cara de texto, né? Então, você pega um Visual Studio Code, é tudo gráfico e tudo mais bonitinho. Ou um Nerd Fonts é um projeto que ele adiciona glifos, né? Adiciona Font Awesome, Dev Icons, Powerline, adiciona uma série de glifos às fontes tradicionais de programação, né? Então, você entra lá no Git deles, você tem acho que 50 e tantas famílias de fontes que você pode baixar, que já estão prontas, e um patch que você pode botar a sua fonte do seu editor favorito, e ele adiciona todos esses glifos, né, naquela sua família de fonte. Aí você configura o seu terminal para usar aquela fonte e vá lá. Né? Você tem uma interface bem bacana. Aqui, aqui é um exemplo aqui, né? Aqui eu estou usando um plugin de visualização ali do Nerdtree, que está à esquerda, e aí com os glifos, ó, tem os desenhos das pastinhas, né? Eu tenho tudo bonitinho, os desenhos do meu tipo de arquivo, igual uma ideia que você usa num sistema de arquivos, num sistema de arquivos, desculpa, numa ideia que você usa num sistema gráfico normal, igual o Visual Studio Code, igual o Sublime, né? Ó, essa é uma configuraçãozinha ali com o tema do Darkula, né? Aí eu estou usando alguns plugins aqui de navegação de arquivos, um outro plugin ali à esquerda direita, desculpa, com o Code Outline. Eu tenho praticamente um editor exatamente igual, visualmente, a esses editores que está todo mundo acostumado a usar, né? Com o Plus que você está dentro do terminal. Então, você pode estar fazendo isso dentro de um servidor remoto, usando o seu celular, e você tem inteiro um editor de texto exatamente do jeito que você gosta, do jeito que você quer, muito leve, muito leve. Tá? Então, aqui eu tenho outro exemplo aqui da janelinha flutuante, que é do Melvin, tá? Que é um fork do Vim, que ele tem umas funcionalidades a mais. Uma delas é esse pop-up transparente aqui, né? Fica bem bacana também. Ele é bem uma agradinho visual, assim, fica bem bonita essa interface. Aí eu queria falar sobre, peraí, aqui. O plugins que eu acho bacana, que realmente vai transformar o teu editor numa carinha mais ou menos isso aqui que eu mostrei aqui. Tá? O Nerdtree, que ele é esse cara aqui, que está à esquerda, é o navegador de arquivos, né? Ele é um navegador de arquivos para o Vim fantástico. Você tem uma série de comandos, você tem uma série de atalhos que você cria para navegar no seu texto. Se você combina ele com esse outro plugin aqui, que é o Fuzzy Finder, né? Que ele é uma busca fuzzy pelos seus sistemas de arquivos. Você tem uma navegação no seu sistema de arquivos assim muito ágil, muito bacana. Você tem favoritos, você consegue navegar de uma forma bem interessante. Tá? Eu acho muito melhor, inclusive, que a navegação de qualquer dessas ideias mais modernas, assim, porque você está totalmente focado no seu teclado. Então, a navegação com os atalhos totalmente que combinam com o seu editor de texto, ela fica muito prático de você usar. Um outro plugin é o Vim Airline, que é essa barrinha lá embaixo. Né? Ela é uma barra de status para o Vim, que ela é totalmente customizável, você pode colocar, ela tem uma configuração padrão, mas você pode colocar a configuração que você quiser ali, as informações que você quiser ver a respeito dos seus arquivos. Né? Eu acho ela essencial para você ver ali, quando você está usando, por exemplo, um servidor de linguagem, se o seu servidor de linguagem está carregado, qual versão do Python, por exemplo, que está, qual virtual wave que tá ativo, qual codificação de arquivos, você configura a informação que você quiser ali. É um plugin bem interessante. O Tag Bar, que é esse outro plugin aqui, que é esse Code Outline aqui, que está aqui na direita, né, ele usa o ctags para gerar todas as arquivos que você está editando, e ele mostra a estrutura, basicamente, do seu arquivo. Você pode usar ele para navegar pelo arquivo, navegar pela estrutura do texto. Ok?
Deixa eu ver isso aqui, o Jeff, fazer Finder, como eu falei antes, e o Vim Fugitive, que é um plugin do Git. É muito bom. Você consegue fazer todas as operações do Git ali, consegue fazer o seu merge, comparar seus arquivos, ele fica bem bacana. Então, assim, esses plugins são... O Vim, com esses plugins aqui, assim, na minha visão, ele mata para qualquer outro editor que você pode usar para fazer código-fonte. Aí você tem toneladas de plugins que você vai poder usar, claro, para complementar o seu desenvolvimento, né? Até coloquei ali, acho que num ponto aqui, de cuidado com muitos plugins, porque tem realmente muitos plugins, né? Você tem que tomar cuidado para não... Ou não, né? Ou não precisa tomar cuidado também, depende do que você gosta, mas tem gente que começa a transformar o seu editor de texto no sistema operacional, né? O pessoal vê Max quando tinha faz muito isso, né? Você tem que ter, sei lá, um cliente de IRC dentro do seu editor de texto, né? Até dentro do Vim, uma época eu usava um cliente do Evernote, eu editava meus arquivos do Evernote dentro do Vim, mas aí eles continuam o projeto lá e não parou de funcionar. Mas você tem plugin para tudo. É bem bacana. O Conqueror of Completion, o COC, ele é acho assim, a cereja do bolo, tá? Para você poder desenvolver. Porque ele dá suporte, ele adiciona suporte a servidor de linguagem, né? Então aí você tem acesso a servidor de linguagem Java, JavaScript, Python, ele tem extensões para se comunicar com praticamente tudo, né? Ele tem um estilo de configuração parecido com o do Visual Studio Code, é bem tranquilo de usar. Meu tempo está acabando, então vou correr um pouquinho. Aqui é só um print aqui da tela com o Code Completion aqui do COC, né? As ações um arquivo Java aqui aberto, organize imports, generate getters e setters, igual se você tivesse, sei lá, no IntelliJ, no JetBrains, né? E tem suporte a debug, esse plugin o Inspector que ele adiciona um debugger no seu editor de texto. Eu particularmente não uso, né? Eu acabo fazendo debugs de outras formas, com print, se está muito, engrossou muito o negócio, eu acabo indo realmente com o IDE, porque é um dos recursos que eu não acho que ainda está muito bom. Mas esse plugin ele conecta com o servidor de debug, né? Ele tem até integração com o COC, ele tem todas as funcionalidades ali básicas de um debugger, tá? Configuração relativamente simples de arquivo JSON, né? E aqui um screenshot aqui dessa ferramenta de debug, né? Você tem inspeção de variáveis, você tem a sua pilha, você tem tudo que um debugger de uma IDE ou de um editor mais novo oferece, né? Isso pode dar bastante trabalho para configurar. Então, eu vou deixar o link aqui, acelerando um pouquinho, desculpa. O Space Vim é uma distribuição do Vim que ele já vem com muita configuração pronta. Então, ele tem pacotes de definição de linguagem lá, você tem as layers dessas linguagens, você fala, eu quero uma configuração Java, né? Ele tem uma layer para você usar com Java, Python, tudo. Você tem configurações prontas, é um projeto muito legal mesmo, que simplifica demais a configuração. Esse aqui é um screenshot da tela inicial, ali, quando você instala o Space Vim. Ele é basicamente um arquivo de configuração, e aí ele instala todo um subsistema atrás. Muito bacana. Tá. Esse aqui é um screenshot do Space Vim, né? E se realmente você precisa ficar com o ambiente integrado de desenvolvimento, basicamente todos os ambientes integrados de desenvolvimento têm um plugin ou nativo de modo Vim, que você consegue usar, pelo menos, essa interface modal, né, de você edição em modos, né, modo normal, modo de inserção, para você navegar e ter uma edição do texto muito mais ágil, muito mais rápida. Mas enfim, né, normalmente não tem todas as funcionalidades de edição que você tem, mas tem boa parte delas. Bom, isso era o que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Taimara. Obrigado pela organização. Tá? O Lucas mesmo. Comente sobre o Vim para escrever. Fiquei meia hora preso lá. É bem isso, ó, o Lucas falou ali. Meu primeiro contato com o Vim foi dar um commit, né? Ele ficou preso e não conseguia sair. Isso é comum, até foi aquela piada do livro, né? Mas
a curva de aprendizado é pequena, né? Aquele tutorialzinho lá, o Vim Tutor, ele tem nossa, é muito tranquilo, assim, ele tira muito desse medo que as pessoas têm um pouco de usar o Vim e acaba tendo uma experiência bem bacana, assim. Acho que depois que você conhece, quando você entendeu a mecânica de como funciona essa edição, puta, você vicia, sabe? Bem bacana mesmo. Bom, muito obrigado, gente. Isso. Agradeço muito. Tchau, tchau. Muito obrigada, viu, Thiago, por ter vindo apresentar conosco esse ano. Espero te ver no ano que vem. Beleza. Até. Tchau, tchau. Tchau.